Sejam bem-vindos. Meu muito obrigado por vocês estarem acessando esse canal. Hoje eu vou falar a história de três homens pelos quais vocês nunca vão querer conhecê-los e nem cruzarem os seus caminhos. E também vocês vão ficarem sabendo o porquê esses homens ficaram conhecidos, essas pessoas, tanto no seu estado como no país e também fora do nosso país, por estampar as suas principais manchetes de jornais. No começo, vocês possam ser que não se lembrem, não ligue o nome deles de batismo à pessoa deles, mas conforme eu for falando um pouco sobre cada um, vocês vão ou se lembrar, ou então quem não viu falar vai ficar sabendo o que esses homens fizeram e de que eles são capazes, tá bom? Vamos lá. Primeiro nome, Tiago Henrique Gomes da Rocha. Já ouviram falar nesse nome? Não, né? E também eles não ficaram conhecidos no país, né? Como por esse nome, pelos nomes de batismo. Então, Tiago Henrique Gomes da Rocha, ele não ficou conhecido pelo seu nome, mas ele ficou conhecido pelos atos que ele cometeu. Vamos lá. Um vigilante de 26 anos foi preso no dia 14 de outubro, após meses de investigação da polícia sobre uma série de mortes na capital Goiânia. Então, tá aí. Depois de 7 semanas após a prisão desse vigilante chamado de Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, que sustenta ter cometido 29 homicídios. Mas vamos dar uma pausinha. Para vocês entenderem um pouco o que vem a ser um serial killer, para a pessoa ser definido como tal, ele tem que cometer vários crimes e sempre da mesma maneira e brutalmente, ou seja, com requintes de crueldade. Então ele aí passa a ser considerado um serial killer. E a polícia, depois de um tempo de investigação, também chegou a um ajudante de serviços gerais. E esse ajudante de serviços gerais, em um posto, ele chegou a relatar que também participou, junto com esse Tiago Henrique Gomes da Rocha, de alguns crimes, onde ele veio a decapitar algumas dessas vítimas. Então tá aí. O Tiago Henrique Gomes da Silva Rocha, ele não ficou conhecido pelo seu nome de batismo, mas ele ficou conhecido como serial killer de Goiânia. E quando ele foi preso, no seu depoimento, ele relatou que ele usava uma moto e aí ele abordava as suas vítimas e as levavam, e aí ele cometia esses crimes bárbaros, ou seja, terríveis. Então, como eu falei, a descrição de um serial killer, por ele matar muitas pessoas e também pelos seus crimes serem bárbaros. Ele está aqui, não matou em sequência, por isso que eu comecei com ele, para vocês saberem uma definição de um e de outro. Mas pelos seus crimes também serem bárbaros, ele passou a ser chamado também de serial killer, por uns, tá certo? Mas vamos lá ao segundo nome, este sim. Olha que nome, é um nome bonito, mas é uns fatos arrepilantes. Se vocês sentirem um pouco de náusea, eu entendo. Mas vamos lá, porque a história desses homens, elas são verdadeiras, obra de ficção de terror, ou então de um livro. Vamos lá. Francisco da Chagas Brito. Esse Francisco da Chagas Brito, ele foi apontado pelas autoridades como um dos maiores serial killers brasileiro. Pois bem, o mecânico maranhense é acusado de matar e mutilar 42 meninos. Brito atraía as vítimas com convite para ir pegar fruta ou caçar bicho no mato. Portanto, vai aí um conselho.
se vocês forem abordados por alguma pessoa e essa pessoa os convidarem para ir pegar fruta no mato, ou pescar, ou passear, ou qualquer outra coisa, simplesmente não aceitem, saia de perto dessa pessoa o mais rápido possível, pois vocês não sabem da sua verdadeira intenção. Mas vamos lá. Esse Francisco das Chagas Brito, ele ficou conhecido como o caso, tanto no estado dele, né, como no Pará também, que ele cometeu desses 42, ele cometeu 30 no Maranhão e 12 no Pará. Então ele ficou conhecido nesses estados e também no país e também fora como o caso dos meninos imaculados. Porque Brito arrancava os órgãos genitais das suas vítimas. E também essas vítimas elas tinham sempre entre 14 a 15 anos. E sempre também de origens humildes. Terrível, né? Caso arrepilante que aconteceu no nosso país. E aí vocês relembram desse fato? Vocês assistiram, vocês acompanharam pelas manchetes dos jornais? Não? Pois bem, então vamos lá para mais um caso. E esse agora, Francisco de Assis Pereira. É outro que também que chega a dar náusea, a dar uma certa repulsa ao ouvir falar e a relatar um pouco da história desse homem. Mas bem, vamos lá. Conhecer a vida pregressa dele um pouco. Condenado a quase 150 anos de prisão por matar 10 mulheres e estrupar 9, o Francisco de Assis Pereira, agora vocês vão conhecer, conhecido como nada menos, nada mais, o maníaco do parque. Nome arrepilante, né? O maníaco do parque. E na zona sul da capital paulista também. Na zona sul da capital paulista, havia, na delegacia de lá, começaram a haver muitos relatos de várias pessoas sumirem pelaquela redondeza, aquela vizinhança ali. Então, a polícia começou a investigar, né, esse desaparecimento dessas pessoas. E aí mapeou o local. E aí se chegou-se a esse parque. Aí foram até esse parque, procuraram e encontraram 8 corpos, ou seja, 8 vítimas, né? Já com suas vidas ceifadas. Aí esses corpos eles foram levados à perícia e o laudo médico comprovou que essas pessoas, algumas elas foram usadas e outras pessoas elas foram sufocadas, certo? Pelo um cinto ou então pelas suas próprias mãos, ou seja, a mão do assassino. Mas vamos lá. Aí mais um tempo, né, de investigação chegou a esse nome, ao maníaco do parque, ao Francisco de Assis Pereira. Ele foi preso, conduzido à delegacia e friamente, sem sentir, ou seja, nenhum pingo de remorso, ele pôde relatar como é que ele fazia para cometer esses crimes bárbaros. Ele relatou então que saía de casa sempre bem arrumado, portando uma câmera fotográfica, e ao andar pelas ruas sem direção, quando ele viu uma pessoa bonita e vaidosa e bem arrumada, ele abordava essa pessoa e dizia-se que era agente de modelo. E então ele falava que se essa pessoa não gostaria de tirar umas fotos, e ele ia fazer um book, e desse book essa pessoa poderia se tornar um modelo, ou então fazer alguns comerciais. Claro que sim, a resposta era sempre essa, que sim, mas era tudo o que ele precisava ouvir para poder conduzir as suas vítimas. Então ele as levava até o parque, chegava lá, ele cometia esses crimes bárbaros, e ele pôde relatar que ele, ao usar, né, ele ficava com medo de ser denunciado ou ser reconhecido,
E aí ele matava essas pessoas, as sufocava com as suas próprias mãos, ou então com um cinto, até os seus últimos suspiros. Estranho, bem esquisito, bem pesado, é de arrepiar, né? É arrepilante esse caso. Esse aí realmente dá para fazer uma série de terror ou um livro. Então, ele também, né? Ele falou que quando ele fazia esses crimes, depois das suas vítimas já mortas, ele passava, olha o grau de psicopatia desse serial killer, o grau que chega. Ele diz que surtava, apagava a mente dele, e ele escutava vozes, e aí ele chegava a mutilar essas pessoas, essas vítimas, e também arrancar partes dos seus corpos. Ou seja, tipo um dedo, uma mão, e levar para casa, para ficar simplesmente de recordação. E quando ele caía em si, é que ele ia se dar conta de que ele tinha feito, né? E também ele ia relembrar pelas manchetes, né? As notícias nos jornais, e também ia vir nos flashes na mente dele. Olha o grau. Ah, meus amigos, e vocês também sabiam que é bem esquisito, porque por ser as suas vítimas, a maioria mulheres, esses homens, né, esses serial killers, eles receberam muita carta na prisão. Inclusive essas cartas, a maioria é de mulheres, onde até então alguns deles vieram a se casar com essas mulheres. Uau, bem sinistro, bem cabuloso, né? Mas é verdade. Vai se entender, né, a mente do ser humano. Só a psiquiatria, né, os psicólogos para saber, entender o que é que se passa na cabeça dessas mulheres ou dessas pessoas, pois sabendo elas que podem ser as próximas vítimas. Pois bem, pessoal, meu muito obrigado. Vamos ficando por aqui, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. E até o próximo.